O tempo sempre foi tratado como uma linha. Passado atrás, futuro à frente, presente escorrendo pelos dedos. Mas em 2177, São Paulo descobriu algo mais inquietante. O tempo não apenas passa, ele observa. Entre torres de neon e avenidas suspensas, a cidade aprendeu a dobrar minutos como quem dobra papel. E ao fazer isso, abriu fendas onde coisas esquecidas começaram a olhar de volta. A linha azul temporal foi anunciada como um marco civilizatório, uma viagem curta, segura, controlada. Apenas alguns minutos no passado recente, apenas observação, nenhuma interferência, nenhum risco. Pelo menos era isso que diziam os painéis holográficos, os políticos sorridentes e as IAs de publicidade programadas para repetir tranquilidade com voz humana. Mas o tempo não é um sistema. É um organismo, e organismos reagem quando são feridos. Às vezes, a reação não é imediata. Às vezes, ela escolhe alguém. Jonas nunca quis ser especial. Programador comum, vida comum, perdas comuns demais para serem esquecidas. Ele só queria uma chance. Um erro a menos. Um minuto diferente. O problema é que o tempo reconhece intenções e cobra por elas. Naquele dia, quando Jonas atravessou os portões da estação Luz Temporal, algo antigo despertou, algo que já o conhecia. Porque em um futuro que ainda não deveria existir, Jonas já havia feito essa escolha. E o tempo, agora, estava apenas fechando o ciclo. Em 2177, São Paulo não dorme, ela pulsa. Cada edifício é um nó de energia, cada rua um circuito vivo. Drones substituíram pássaros, anúncios holográficos disputam atenção com o céu e o subsolo se tornou mais importante que o horizonte. É ali, abaixo da cidade histórica, que o futuro foi construído. A linha azul temporal nasceu do cruzamento entre física quântica, inteligência artificial consciente e uma necessidade política simples: provar que o Brasil ainda liderava algo no mundo. Oficialmente, o projeto permitia apenas microviagens observacionais. Nada de alterar eventos, nada de paradoxos, nada de riscos. Para garantir isso, foi criada a Polícia Temporal Federal, uma força especializada não em crimes comuns, mas em possibilidades. Eles não perseguiam pessoas, perseguiam versões delas. Porque quando o tempo se fragmenta, identidade deixa de ser algo fixo. Jonas conhecia tudo isso apenas pela superfície. Para ele, a linha azul era só mais um avanço tecnológico distante, até o dia em que recebeu um acesso especial. Um bilhete que não deveria existir. Uma autorização que não passou por nenhum protocolo oficial. E quando o tempo finalmente se dobrou diante dele, Jonas entendeu tarde demais. Não era ele quem estava entrando no metrô. Era o metrô que estava entrando na história dele. A estação Luz Temporal era grande demais para parecer real. Jonas sentia isso enquanto caminhava pelo saguão principal, cercado por colunas de luz azul pulsante e painéis holográficos que se reorganizavam conforme o fluxo de pessoas. Tudo ali parecia projetado para impressionar, distrair e, acima de tudo, impedir reflexões profundas. O bilhete digital flutuava diante de seus olhos, projetado diretamente na retina por seu implante óptico. Acesso temporal experimental. Dobra 1. Aquilo não era para civis comuns. Ele sabia. E ainda assim estava ali. Se isso funcionar, murmurou quase sem som, posso mudar tudo. O cilindro de cristal no centro da estação vibrava suavemente. Dentro dele, o túnel temporal se formava como uma ferida luminosa no espaço. Não era exatamente um buraco, mas uma distorção, como se a realidade tivesse sido torcida com força demais e estivesse tentando se lembrar de sua forma original. Ao redor, pessoas sorriam, filmavam, transmitiam. Repórteres falavam com entusiasmo ensaiado. Crianças apontavam para o túnel como se fosse um brinquedo. Jonas sentiu um desconforto profundo.
Aquilo não era entretenimento, era violação. "Isso aí vai dar merda", comentou uma senhora atrás dele com voz rouca. Mexer com o tempo nunca deu certo, nem nos filmes. Jonas sorriu de canto, mas não respondeu. Ele não confiava em coincidências e muito menos em avisos simples demais. Quando entrou no vagão, o silêncio foi imediato. O interior do metrô temporal parecia um templo tecnológico. Assentos brancos, superfícies vivas, janelas translúcidas que pulsavam em ritmo cardíaco. A IA de bordo se manifestou com voz serena demais para ser reconfortante. "Bem-vindos à linha azul temporal. Durante a dobra 1, poderão observar fragmentos de realidades sobrepostas. Não se alarmem, isso é normal." O trem acelerou sem movimento perceptível. Não havia sensação de velocidade, apenas pressão interna, como se algo estivesse sendo empurrado para fora do peito de Jonas. As luzes piscaram. As janelas se distorceram. Então ele viu ruas antigas, placas enferrujadas, São Paulo de décadas atrás, passando como reflexos em água suja, sombras humanas que não reagiam, ecos de um passado que não sabia estar sendo observado. Jonas levou a mão ao bolso e apertou a pulseira analógica, metal gasto, simples, o último objeto dela, seu erro, seu motivo. "Dobra temporal ativa. Fiquem sentados", alertou a IA. Jonas se levantou. Cada passo parecia errado, como se o chão estivesse atrasado em relação ao corpo dele. Quando tocou a porta do vagão, sentiu uma vibração que atravessou os ossos. Então, tudo falhou. O impacto no chão foi seco. O trem parou com violência impossível. As luzes oscilaram entre azul e branco. A voz da IA mudou. "Anomalia detectada. Retorno não autorizado." Jonas ergueu o olhar. Pela janela, a plataforma surgiu, mas algo estava errado. A imagem tremia. E ali, sentado exatamente onde ele estivera minutos antes, estava ele mesmo. Os dois se olharam. O Jonas da plataforma levantou a cabeça devagar. O olhar não demonstrava surpresa, apenas reconhecimento. "Não pode ser", sussurrou Jonas. O medo se espalhou pelo vagão como fumaça. Um som grave, parecido com uma sirene invertida, ecoou pelo túnel. "Encerrando anomalia", disse a IA, com um tremor quase humano. "Recalculando o fluxo temporal." Quando o trem retornou à estação, drones e agentes temporais já aguardavam. Uma agente segurou o pulso de Jonas antes que ele pudesse sair. "Você cruzou o limite antes da dobra", disse ela em tom baixo, e viu algo que não deveria. Ela se aproximou e sussurrou: "Jonas, o tempo começou a te seguir." E isso era apenas o começo. A cobertura no 64º andar sempre fora silenciosa demais para alguém que cresceu no barulho constante da periferia paulistana. Antes, aquele silêncio era conforto. Agora, parecia vigilância. A cidade lá embaixo pulsava em tons de azul e laranja. Drones riscavam o ar como insetos luminosos e as vias suspensas carregavam um fluxo interminável de veículos autônomos. Tudo seguia normal demais para um mundo que, horas antes, havia se partido diante dos olhos dele. Ele estava sentado à mesa da cozinha, a pulseira analógica aberta sobre a superfície metálica. O objeto parecia deslocado no tempo, assim como o envelope de papel que repousava ao lado. Jonas o havia lido dezenas de vezes, esperando que as palavras mudassem, que algum detalhe novo surgisse. "Não pegue a linha azul de novo. Se fizer isso, você realmente muda tudo. Mas não como espera. Assinado por você." Não havia data. Não havia explicação. Apenas a certeza perturbadora de que aquela mensagem não era uma ameaça, mas um aviso. E isso a tornava ainda mais assustadora. Jonas se levantou e caminhou até a janela.
Ativou o filtro de transparência mínima, permitindo que o vidro mostrasse o céu real, sem sobreposições digitais. As estrelas quase não eram visíveis. A poluição luminosa havia vencido até mesmo a noite. Ele se perguntou, pela primeira vez, se o tempo também sofria desse tipo de poluição. Tantas interferências que já não conseguia mais seguir seu curso natural. O implante auricular vibrou suavemente. Jonas, disse uma voz feminina, baixa e controlada. Não atenda a esta chamada se estiver com medo. Ele congelou. A voz não vinha identificada. Nenhuma assinatura de rede, nenhum protocolo padrão. Aquilo era impossível. Quem é você? Perguntou, mantendo o tom baixo, como se o próprio ar pudesse escutá-lo. Alguém que já te observava antes de hoje. E alguém que precisa que você confie em mim agora. Jonas respirou fundo. Se isso for a polícia temporal... Não é. Se fosse, você já estaria detido. Ou, pior, apagado. A palavra ecoou com peso. Apagado? Removido de pontos sensíveis da linha do tempo. Sem prisão. Sem julgamento. Apenas inexistência progressiva. Jonas sentiu um frio percorrer a espinha. Então quem é você? Houve uma breve pausa. Um silêncio calculado. Meu nome é Helena. Sou agente temporal, mas não da polícia. Trabalho para o Núcleo de Correção de Paradoxos, um setor que oficialmente não existe. Jonas soltou uma risada nervosa. Claro, e eu sou o imperador do Brasil. Jonas, disse ela com firmeza, você viu a si mesmo dentro de uma dobra 1. Isso viola todas as camadas de segurança temporal. Não é um erro técnico, é um colapso de identidade cronológica. Aquela expressão fez algo se encaixar. A agente da estação, murmurou ele. Ela disse que meu histórico temporal estava rachado. Exatamente, respondeu Helena. Você não criou a rachadura hoje. Ela já existia. A linha azul apenas a revelou. Jonas passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Então por que eu? Perguntou. Eu não sou cientista, não sou político, não tenho poder nenhum. Tem algo mais perigoso, disse Helena. Motivação emocional forte o suficiente para desafiar a causalidade. Jonas olhou novamente para a pulseira. Você perdeu alguém, continuou ela. Alguém que se tornou um ponto fixo na sua linha temporal. E em algum momento, você tentou voltar. O silêncio se tornou pesado. Eu não voltei, disse Jonas quase num sussurro. Ainda, corrigiu. Helena, antes que ele pudesse responder, o sistema de segurança do apartamento disparou um alerta visual. 3 drones estacionaram do lado de fora da sacada, luzes vermelhas piscando. Eles te localizaram, disse Helena sem surpresa. A polícia temporal rastreia padrões anômalos, não pessoas, e você está emitindo vários. O que eu faço? Perguntou Jonas, sentindo o coração acelerar. Confie em mim, respondeu ela. Você vai sair agora, não pela porta. As luzes da sala se apagaram por um segundo. Quando voltaram, uma seção inteira da parede próxima à sacada parecia desfocada, como uma imagem mal renderizada. Isso é uma dobra local, explicou Helena. Um microdeslocamento espacial fora do eixo temporal principal. Eles não vêm. Jonas hesitou. Se eu atravessar isso, volto. Voltar já não é mais uma opção segura para você, disse ela. Mas continuar parado é pior. Os drones começaram a emitir um som agudo. O sistema de segurança do prédio estava sendo sobrescrito. Jonas fechou os olhos por um instante, respirou fundo e atravessou a parede. A sensação foi semelhante a mergulhar em água gelada. O mundo se reconstruiu ao redor dele em segundos. Ele estava em um espaço amplo, escuro, iluminado apenas por linhas de luz branca no chão e no teto. Um antigo túnel do metrô, abandonado antes mesmo da inauguração da linha azul. Helena estava ali.
Ela parecia ter cerca de 40 anos, cabelos presos, olhar atento. Vestia um casaco escuro com símbolos quase invisíveis, bordados no tecido, códigos temporais. Jonas reconheceu vagamente. "Bem-vindo à margem", disse ela. "À margem de quê?", perguntou Jonas. "Do tempo oficial." Ela começou a andar e Jonas a seguiu. "A linha azul", explicou Helena, "não atravessa apenas minutos. Ela cria pontos de observação fora da sequência causal. Pequenas variações acumuladas geram ecos. Normalmente, esses ecos se dissipam. No seu caso, eles se estabilizaram." "Foi por isso que eu me vi?", perguntou Jonas. "Sim", respondeu ela. "Você não viu um reflexo, viu uma versão sua deslocada, um Jonas que já fez escolhas que você ainda não fez." Jonas parou. "Então, eu vou voltar? Vou quebrar tudo?" Helena se virou para ele. "Não necessariamente. O futuro não é fixo, mas algumas probabilidades são altas demais para serem ignoradas." Ela ativou um painel holográfico portátil. A imagem que surgiu fez Jonas perder o ar. Era a pulseira. A mesma, mas em um contexto diferente. Ela estava sendo colocada em um pulso mais jovem. Um pulso que ele reconheceu imediatamente. "Isso é impossível", disse Jonas. "É o ponto de origem da rachadura", explicou Helena. "Um evento que não deveria existir, um presente que veio do futuro para o passado." Jonas sentiu as pernas fraquejarem. "Eu causei isso." "Ainda não", disse Helena com seriedade, "mas está muito perto." Ela desligou o painel e se aproximou. "Jonas, existem pessoas que conseguem viver a vida inteira sem nunca desafiar o tempo. Outras tentam, falham e são apagadas. E existem as raras, que o tempo escolhe observar." "E o que acontece com essas?", perguntou ele. Helena sustentou o olhar. "Elas se tornam problemas ou soluções." Um alarme distante ecoou pelo túnel. "A polícia está se aproximando", disse Helena. "A partir de agora, você não é mais um civil. Você é um ativo temporal instável." Jonas engoliu em seco. "E o que você espera que eu faça?" Helena respondeu sem hesitar. "Que sobreviva tempo suficiente para descobrir quem você se tornou no futuro." Ela estendeu a mão. "E, se possível, que impeça isso." Jonas olhou para a mão dela, depois para a pulseira, depois para a escuridão à frente. O tempo havia começado a se mover em torno dele. E pela primeira vez, ele entendeu. Não era ele quem perseguia o passado. Era o futuro que vinha buscá-lo. O túnel parecia se estender além da lógica. Não havia placas, não havia mapas, e ainda assim, Helena caminhava com segurança absoluta, como alguém que já percorreu aquele caminho inúmeras vezes, talvez em versões diferentes do mesmo tempo. As linhas de luz no chão pulsavam suavemente sob seus pés, reagindo à presença humana, enquanto o ar carregava um leve zumbido elétrico, constante, quase orgânico. Jonas seguia em silêncio. A cada passo, sentia que algo dentro dele se rearranjava. Não era medo puro. Era a sensação desconfortável de estar se aproximando de uma verdade que preferia não conhecer. "Para onde estamos indo?", perguntou finalmente. "Para um ponto cego", respondeu Helena sem olhar para trás. "Um lugar onde o tempo não presta atenção suficiente para interferir." "Isso existe?" "Não oficialmente." Ela parou diante de uma porta metálica antiga, dessas usadas no metrô do início do século XXI. A superfície estava coberta por símbolos riscados à mão, camadas sobrepostas de códigos, datas, equações incompletas e nomes repetidos dezenas de vezes. Jonas reconheceu um deles. O próprio nome. "Quem fez isso?", perguntou com a garganta seca. "Pessoas como você", disse Helena. "Pessoas que perceberam cedo demais que estavam fora da curva." Ela pressionou a mão contra o painel.
A porta se abriu com um rangido grave, revelando um espaço amplo, iluminado por lâmpadas industriais e telas flutuantes improvisadas. O lugar parecia um laboratório clandestino misturado com abrigo, cabos expostos, servidores antigos, mesas cheias de objetos analógicos, livros, relógios, fotografias impressas. "Bem-vindo ao Refúgio Zero", anunciou Helena, "onde os paradoxos aprendem a respirar." Jonas entrou devagar, absorvendo cada detalhe. Havia outras pessoas ali, 3 ao todo. Um homem magro, de barba grisalha e olhos atentos, uma mulher jovem, tatuagens temporais subindo pelo pescoço, e um garoto que não devia ter mais de 16 anos, concentrado em uma tela transparente que exibia linhas temporais em constante mutação. Todos olharam para Jonas ao mesmo tempo. "Então esse é ele", disse o homem mais velho. "O que se viu?" "Ainda não", corrigiu Helena, "mas está a caminho." Jonas franziu a testa. "Vocês falam de mim como se eu fosse um evento, porque é exatamente isso que você é", respondeu a mulher tatuada. "Um evento ambulante." Helena se aproximou de uma das telas e ativou uma projeção tridimensional. Linhas coloridas se entrelaçaram no ar. Algumas contínuas, outras fragmentadas. "Esta é a linha temporal padrão", explicou. "E esta..." Ela destacou uma linha irregular, cheia de bifurcações e loops. "É a sua." Jonas sentiu um aperto no peito. "Isso não faz sentido", disse. "Minha vida sempre foi comum." O homem grisalho soltou uma risada curta. "Nenhuma vida é comum quando vista de fora do tempo." Ele se aproximou. "Sou Miguel. Fui físico antes da linha azul existir. Depois, virei um erro estatístico." "O que aconteceu com você?" perguntou Jonas. "Eu tentei provar que o tempo tinha memória", respondeu Miguel. "E ele provou que eu estava certo." Helena retomou a explicação. "Jonas, a maioria das pessoas vive dentro de probabilidades estáveis. Suas decisões não geram impacto suficiente para alterar o fluxo geral. Você, no entanto, está conectado a um ponto de alta densidade emocional." Ela ampliou a imagem. Um momento específico brilhou em vermelho. Jonas reconheceu imediatamente. "Esse dia", murmurou. "O acidente." O silêncio tomou o refúgio. "Você perdeu alguém", disse Miguel com suavidade. "Mas não apenas perdeu, você se culpa." Jonas desviou o olhar. "Eu escrevi o código", confessou. "O sistema de navegação do veículo. Eu garanti que era seguro, e falhou." Helena assentiu. "Culpa é um dos combustíveis mais poderosos para rupturas temporais. Ela gera intenção contínua. E intenção, quando mantida por tempo suficiente, cria eco." A jovem tatuada se aproximou. "Meu nome é Lara", disse ela. "E, em 3 linhas temporais diferentes, eu morri por tentar impedir alguém como você." Jonas sentiu o estômago revirar. "Desculpa." "Não, pessoal", completou ela. "Em 2 dessas linhas, você se tornou algo que chamamos de âncora." "Âncora?", repetiu Jonas. Miguel respondeu. "Um indivíduo que fixa um evento impossível no tempo. O passado tenta se corrigir, o futuro tenta se ajustar e o presente entra em colapso." "Isso é o que vai acontecer com a cidade?", perguntou Jonas. "Com o país", corrigiu Helena. "E em algumas projeções, com o mundo." O garoto finalmente levantou os olhos da tela. "Ele não parece tão perigoso", disse, com voz jovem demais para o peso da conversa. "Ainda não", respondeu Lara. Helena se virou para Jonas. "Precisamos que você entenda algo fundamental. O Jonas que você viu na estação não é um reflexo, é um aviso." Ela ativou outra projeção. A imagem mostrou São Paulo parcialmente apagada. Áreas inteiras borradas, como se nunca tivessem existido. Pessoas atravessando. Espaços vazios sem perceber. O céu fragmentado em padrões irregulares.
Essa é uma simulação baseada na sua linha futura mais provável, explicou Helena. A linha azul se torna o epicentro de um colapso temporal progressivo. Jonas sentiu o coração acelerar. E o que eu faço para impedir isso? Primeiro, disse Miguel, você precisa aceitar que o futuro pode estar errado. Segundo, completou Lara, você vai precisar confrontar quem você se tornou. Jonas engoliu em seco. Vocês querem que eu encontre aquela versão minha? Helena assentiu. Sim, mas não agora. Ela se aproximou e colocou algo na mão dele. Era um pequeno dispositivo analógico, um relógio de pulso antigo, semelhante à pulseira, mas mais complexo. O ponteiro se movia de forma irregular, às vezes para frente, às vezes para trás. Isso é um marcador de eco, explicou. Ele reage à proximidade de versões suas fora do eixo temporal. Quantas versões existem? Perguntou Jonas. Helena sustentou o olhar por um longo momento. Mais do que deveriam. Um alarme soou, diferente dos anteriores, mais profundo, mais urgente. Temos um problema, disse o garoto, os olhos fixos na tela. A polícia temporal não está mais procurando o Jonas de agora. Então quem? Perguntou Helena. O garoto engoliu em seco. Eles estão rastreando o Jonas, que ainda não existe. O silêncio caiu como uma sentença. Jonas sentiu o relógio em seu pulso vibrar levemente. O tempo estava se aproximando. E desta vez, não vinha em minutos. Vinha em escolhas. O primeiro sinal de que algo estava errado não foi o alarme, foi o silêncio. Jonas percebeu isso enquanto caminhava atrás de Helena pelos túneis secundários do Refúgio Zero. O zumbido constante da cidade, aquele ruído grave e distante que São Paulo emitia desde que se tornara uma entidade elétrica, simplesmente desapareceu. Não era a ausência de som, era como se o som tivesse sido esquecido. Estamos entrando numa zona de descontinuidade, explicou Helena ao notar a expressão dele. Aqui, o tempo não apaga imediatamente. Ele hesita. Isso parece pior, murmurou Jonas. É pior. Eles emergiram em uma estação desativada. O nome na parede estava incompleto, letras faltando como dentes arrancados. Repu, Lica. Jonas sentiu um aperto no peito. Ele lembrava daquele lugar, ou achava que lembrava. Pessoas caminhavam pela plataforma. Não era isso que incomodava. Elas caminhavam com naturalidade absoluta, mas seus rostos pareciam vagos, como se detalhes essenciais tivessem sido economizados pela realidade. Um homem atravessou Jonas sem pedir desculpas, sem sequer notar sua presença. Eles não estão fora do tempo, disse Helena. Estão fora da memória dele. Do tempo? Corrigiu Jonas. Não, da cidade. Helena apontou para um painel publicitário quebrado. A propaganda mudava de conteúdo sozinha, alternando entre eventos que nunca aconteceram e slogans de governos que Jonas não reconhecia. São Paulo está começando a perder consistência histórica, explicou ela. Quando eventos paradoxais se acumulam, a realidade passa a priorizar continuidade funcional em vez de coerência. Traduzindo, a cidade continua funcionando, mesmo sem lembrar por quê. Jonas olhou ao redor novamente. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê vazio, sorrindo para ninguém. Um vendedor oferecia jornais com datas impossíveis: 17 de março de 2141, 29 de agosto de 2023. O relógio de eco no pulso de Jonas começou a vibrar. Ele está perto, disse Helena. Quem? Perguntou Jonas, embora já soubesse a resposta. Você. Eles seguiram para fora da estação. A superfície era ainda mais perturbadora. Prédios inteiros haviam sido substituídos por espaços vazios, como se tivessem sido removidos sem deixar escombros.
Pessoas atravessavam esses vazios com naturalidade, desviando de estruturas que não existiam mais. Isso é uma simulação? Perguntou Jonas, a voz trêmula. Não, respondeu Helena. É um futuro parcial, um fragmento que escapou do colapso total. Então isso vai acontecer? Já está acontecendo, só ainda não chegou ao seu presente. O relógio vibrou com mais força. Jonas parou abruptamente. Ele está muito perto. Helena assentiu. Lembre-se do que eu disse. Não provoque. Não confronte diretamente. Apenas observe. Fácil falar, murmurou Jonas. Uma figura surgiu do outro lado da avenida suspensa. Ela caminhava com segurança, desviando dos vazios com precisão impossível. Vestia roupas simples, escuras. O rosto era o de Jonas, mas não exatamente. Era mais magro. Os olhos carregavam algo que Jonas nunca vira em si mesmo, convicção absoluta. O relógio em seu pulso girou ao contrário. É ele, sussurrou Jonas. A outra versão parou a poucos metros de distância. Sorriu. Você demorou, disse o Jonas do futuro. Eu estava começando a achar que não viria. Jonas sentiu o ar faltar. Você... começou, mas a voz falhou. Eu sei, interrompeu o outro. Ver a si mesmo assim é desconfortável, mas acostuma. Helena deu um passo à frente. Não se aproxime, me disse firme. Este encontro não está autorizado. O Jonas do futuro riu suavemente. Nada do que importa é autorizado, respondeu. E você sabe disso, agente. Ele voltou o olhar para Jonas. Você está com medo, observou. Ainda acha que pode consertar tudo sem pagar o preço. Que preço? Perguntou Jonas finalmente. O outro Jonas se aproximou mais um passo. O mundo ao redor pareceu tremer levemente. Memória, respondeu. Identidade. Pessoas que nunca mais vão lembrar que existiram. Jonas sentiu um nó no estômago. Você fez isso? Perguntou. Eu evitei algo pior, disse o outro. A linha azul não é o problema. O problema é a tentativa de controlar o tempo como se ele fosse uma máquina. Eu apenas libertei. Helena ativou um dispositivo no pulso. O ar ao redor deles vibrou. Chega, disse ela. Este encontro está criando ressonância excessiva. Claro que está, respondeu o Jonas do futuro. Ressonância é como o tempo aprende. Ele se inclinou ligeiramente para Jonas. Escute com atenção, disse em tom baixo. A pulseira que você guarda, ela não veio do passado, veio de mim, de um momento em que você ainda não existe. Jonas sentiu as pernas fraquejarem. Você vai tentar impedir, continuou o outro. Vai falhar, vai perder mais do que já perdeu, e então vai entender. Entender o quê? Gritou Jonas, a voz quebrando. O Jonas do futuro sorriu uma última vez. Que algumas linhas só se estabilizam quando alguém aceita desaparecer. O mundo se distorceu violentamente. Um pulso de energia atravessou a avenida. Helena puxou Jonas para trás, ativando a dobra local. Não olhe! Gritou ela. Mas Jonas olhou. Viu a outra versão se desfazer não em luz, mas em ausência, como se nunca tivesse ocupado aquele espaço. O silêncio retornou. Quando a realidade se estabilizou, a cidade parecia melhor, mais inteira. Mas algo estava errado. Jonas percebeu isso quando tentou lembrar do nome da estação onde havia crescido, e não conseguiu. Helena, em pânico. Eu esqueci alguma coisa. Ela fechou os olhos por um instante. O colapso começou, disse ela. E ele está usando você como ponto de ancoragem. Jonas sentiu o relógio parar. O tempo não estava mais se aproximando. Ele estava cobrando. Jonas acordou sem saber onde estava. O teto acima dele era branco demais, liso demais, sem rachaduras, sem marcas, sem história. Não havia janelas. Não havia som.
Apenas uma luz constante, sem origem aparente, que não projetava sombras. Por um instante, Jonas pensou estar morto, mas a dor leve na cabeça e o peso do próprio corpo o convenceram do contrário. Ele tentou se sentar. Devagar, disse uma voz conhecida. Helena estava sentada ao lado de uma mesa transparente, observando uma sequência de dados flutuantes. Parecia cansada. Não fisicamente, algo mais profundo, como se tivesse perdido horas que não poderiam ser recuperadas. Onde estamos? Perguntou Jonas. Em uma câmara de estabilização, respondeu ela. Fora da malha urbana, fora da maior parte das linhas de rastreamento. Jonas levou a mão à cabeça. Começou. Eu esqueci coisas. Helena assentiu. Isso era esperado. Ela deslizou a tela na direção dele. Fotografias surgiram. Lugares. Pessoas. Diga-me o que você lembra, pediu. Jonas observou a primeira imagem. Uma rua estreita, casas simples, fios elétricos cruzando o céu. Eu sei que já estive aí, disse lentamente, mas não sei onde é. Brasilândia, respondeu Helena. Onde você cresceu? Jonas sentiu um vazio estranho, como tentar lembrar de uma palavra que sempre esteve na ponta da língua e, de repente, não existia mais. Próxima, disse. A imagem mudou. Uma mulher sorrindo, sentada à beira de uma represa. O sorriso era familiar demais. O coração de Jonas acelerou. A voz falhou. Eu sei que a amo. Helena ficou em silêncio. O nome dela, insistiu Jonas. Qual é o nome dela? Helena respirou fundo. Ana. O nome não trouxe lembranças, apenas dor. Jonas virou o rosto. Isso é o que ele quis dizer, murmurou. O outro eu. Sim, confirmou Helena. Cada interação direta com sua versão futura cria uma sobreposição. O tempo resolve isso apagando redundâncias. Redundâncias, repetiu Jonas, amargo. Pessoas. Memórias, corrigiu Helena. Por enquanto. Jonas fechou os olhos. Quanto tempo eu tenho? Isso não funciona assim, respondeu ela. Não é um cronômetro, é um equilíbrio. Quanto mais você interfere, mais o tempo exige em troca. Jonas se levantou e começou a andar pela sala. Então a solução é simples, disse. Eu paro. Não interfiro mais. Não chego perto da linha azul. Não confronto aquela versão. Helena o observou com atenção. Você realmente acha que ainda tem escolha? Ela ativou outra projeção. Desta vez, mostrava a linha azul em pleno funcionamento. Trens entrando e saindo. Pessoas sorrindo. A polícia temporal não conseguiu conter o problema, explicou. As anomalias começaram a se espalhar de forma sutil. Pequenos esquecimentos, registros divergentes, datas inconsistentes. A imagem mudou. Um mapa do Brasil. Pontos apagados surgiam lentamente. O país inteiro está começando a sofrer microapagamentos, continuou Helena, e todos eles convergem para você. Jonas sentiu o peso da culpa se intensificar. Então eu sou o problema. Você é o catalisador, corrigiu Helena. O problema é o que você representa. Ela se aproximou. Jonas, a sua versão futura encontrou uma forma de estabilizar o colapso, não evitando a quebra, mas distribuindo o custo. Distribuindo como? Apagando-se parcialmente, respondeu Helena, removendo a própria presença de pontos críticos da história. Jonas entendeu imediatamente. Ele virou um fantasma. Exato, disse Helena, existindo apenas onde é necessário, fora de registros, fora da memória coletiva. Jonas riu sem humor. E isso salvou o mundo? Salvou uma versão dele, respondeu Helena, mas criou outra ainda mais instável. A minha. Helena assentiu. Você ainda está inteiro demais. O tempo não sabe o que fazer com você. Jonas parou diante dela. Então, o que você quer que eu faça? Helena hesitou.
Pela primeira vez parecia incerta. Existe uma alternativa, disse por fim. Um procedimento teórico, nunca testado em um indivíduo consciente. O que ele faz? Cria um ponto de encerramento, explicou ela. Uma decisão irreversível que sela sua linha temporal antes que ela se fragmente completamente. Jonas franziu a testa. Isso parece elegante demais para não ser horrível. Você não está errado. Helena projetou uma última imagem. A pulseira, o relógio, um diagrama complexo ligando ambos. Você se torna o ponto fixo, disse ela. Não uma âncora instável, mas um marco, um evento fechado. Em outras palavras, Jonas engoliu em seco. Você escolhe um momento, concluiu Helena, e aceita desaparecer de todos os outros. O silêncio se estendeu entre eles. Jonas pensou em Ana, no sorriso que não conseguia mais lembrar. Pensou na rua onde cresceu, agora sem nome. Pensou na cidade que continuaria existindo sem saber por quê. E se eu não aceitar? Perguntou. Helena sustentou o olhar. Então o tempo vai escolher por você. E ele não costuma ser gentil. Jonas respirou fundo. Se eu fizer isso, começou. As pessoas que eu amo vão continuar existindo, disse Helena, apenas sem você nelas. A frase foi mais dolorosa do que qualquer ameaça. Jonas se sentou novamente. Me dê um momento, pediu. Helena assentiu e se afastou. Jonas olhou para as próprias mãos. Ainda estavam ali, ainda eram dele. Por enquanto, ele entendeu finalmente o que o futuro Jonas havia aprendido tarde demais. Salvar o mundo não exigia heroísmo, exigia aceitação. E às vezes, desaparecer era a forma mais pura de permanecer. Jonas escolheu o momento. Não foi imediato. Ele pediu para ver imagens, não simulações grandiosas do fim do mundo, nem projeções estatísticas da sobrevivência humana. Pediu coisas pequenas, um dia comum, um instante banal, algo que não fosse heróico. Helena compreendeu sem que ele precisasse explicar. O tempo aceita melhor os encerramentos simples, disse ela, enquanto ajustava os parâmetros do dispositivo. Grandes gestos criam resistência, momentos comuns passam despercebidos. A sala de estabilização se transformou lentamente. As paredes brancas se dissolveram em concreto antigo. O ar ganhou cheiro de chuva e óleo. Sons distantes de buzinas, vozes humanas sem filtros, o zumbido imperfeito de uma cidade que ainda lembrava de si mesma. Jonas reconheceu antes mesmo de ver. É a estação, disse. A antiga luz. Sim, confirmou Helena. Minutos antes de você entrar pela primeira vez na linha azul, um ponto de alta densidade causal, mas ainda estável. Jonas sentiu o peso da escolha se acomodar dentro dele. Se eu me fixar aqui, começou. Você deixa de existir a partir desse momento, concluiu Helena. Para o mundo, você nunca seguiu adiante, nunca entrou no metrô, nunca causou a rachadura. E a outra versão? Helena hesitou por um instante. Também desaparece. Sem você avançando, não há eco futuro. Jonas assentiu lentamente. O tempo se fecha. Exato. Ela se aproximou e estendeu o relógio de eco. Os ponteiros giravam caoticamente, lutando para encontrar um eixo. Quando eu ativar, disse Helena, você terá exatamente 60 segundos subjetivos. Depois disso, sua linha se encerra. Não haverá dor, mas haverá dissolução. Eu vou saber quando acabar? Não, respondeu ela. O tempo não permite despedidas conscientes demais. Jonas respirou fundo. Helena, disse com cuidado. Você vai se lembrar de mim? Ela sustentou o olhar por mais tempo do que o necessário. Tecnicamente. Não, respondeu. Mas existem coisas que o tempo não apaga. Completamente. Intuições,
sensações, silêncios. Jonas sorriu de leve. Espero ser um silêncio bom. Helena ativou o dispositivo. A estação se solidificou ao redor deles. Era São Paulo antes da dobra, antes do brilho excessivo, antes da arrogância de tocar o tempo como se fosse propriedade. Pessoas caminhavam apressadas, olhando telas, reclamando da vida, existindo sem saber o quanto aquilo era precioso. Jonas sentiu algo raro: paz. Você precisa se afastar agora, disse Helena. Quando o processo começar, não posso interferir. Ela deu alguns passos para trás. O mundo ao redor de Jonas pareceu desacelerar levemente, como se estivesse se despedindo sem perceber. O relógio em seu pulso parou. 60 segundos. Jonas caminhou pela plataforma. Observou rostos anônimos, pensou em Ana, não no rosto que já não lembrava, mas na sensação de tê-la amado. Isso, percebeu, ainda era dele. 40 segundos. Um garoto passou correndo, quase esbarrando nele. Pediu desculpas, sem olhar. Jonas sorriu. Aquilo importava mais do que qualquer dobra temporal. 30 segundos. Jonas sentou no banco onde tudo havia começado. O mesmo banco onde outra versão dele o observara, semanas ou vidas atrás. Agora eu entendo, murmurou. 20 segundos. O mundo começou a perder nitidez, não como uma falha, mas como um foco sendo gentilmente ajustado para outro lugar. 10 segundos. Jonas fechou os olhos. Não fez pedidos. Não pensou em redenção. Apenas aceitou. Quando o processo se completou, não houve explosão, nem luz, nem som. Apenas continuidade. A estação Luz seguiu seu fluxo normal. Pessoas entraram e saíram. Trens chegaram e partiram. Nenhum sistema detectou anomalias. Nenhum alarme foi acionado. Em algum lugar fora da malha oficial, Helena observava os dados se estabilizarem. Linha azul temporal, disse uma IA de monitoramento. Fluxo restaurado. Nenhuma anomalia detectada. Helena desligou o painel. Algo apertou seu peito. Um desconforto inexplicável. Como esquecer uma palavra importante no meio de uma frase? Ela franziu a testa. Estranho, murmurou, mas o tempo não respondeu. No Brasil de 2177, a linha azul temporal se tornou apenas mais um meio de transporte avançado. Nunca houve registros oficiais de falhas graves. Nunca houve um colapso. Nunca houve um homem chamado Jonas envolvido em paradoxos. Mas, às vezes, passageiros relatavam sensações estranhas. Um arrepio súbito ao sentar em determinado banco. A impressão de que alguém havia acabado de sair dali. Uma tristeza leve, sem origem clara. Sensações que não aparecem em relatórios, nem em estatísticas. Apenas em quem decide prestar atenção. E histórias como essa só continuam existindo quando alguém escolhe não ignorá-las. Quando alguém decide acompanhar. Quando alguém permanece observando. Se você sentiu algo estranho ao chegar até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque, enquanto houver quem observe, o tempo nunca encerra completamente suas histórias. Em um apartamento modesto que nunca pertenceu a ninguém importante, uma pulseira analógica repousava esquecida em uma gaveta, sem registro, de fabricação, sem histórico, sem dono. O tempo seguiu em frente, mas em silêncio aprendeu algo novo. Alguns jogadores não vencem. Eles encerram o jogo para que os outros possam continuar.